Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus te abençoe nesta manhã. Estamos aqui um pouquinho mais cedo hoje, às 7 horas, visto nós termos aí algumas necessidades aí com relação a questões de saúde da minha filha. Então, nós estamos aqui nessa devocional um pouco mais cedo nesta sexta-feira. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo tão precioso e importante para as nossas vidas. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela noite de descanso, obrigado, Deus, por esse tempo de meditação, obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos dado para transmitir esta mensagem e também meditar, ó Deus, desta mensagem juntamente com aqueles, ó Pai, que querem, ó Deus, se alimentar de Ti, da Tua palavra e serem fortalecidos na fé e no conhecimento do Teu Filho amado Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia. Abençoa-nos, ó Deus, em todas as atividades, naquilo que o Senhor separou e preparou para as obras, para que andássemos nelas, como Efésios 2:10 nos ensina. Então, ó Deus, nos ensine, nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Em nome de Cristo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra em Malaquias ainda, aqui no capítulo 3, no verso de número 16. Malaquias 3:16, que diz assim: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Nós já explicamos aqui na mensagem anterior de que Malaquias é o último profeta do Velho Testamento e ele está falando ao povo naquele momento sobre o povo que estava esperando o Messias, e nessa espera, desde que voltaram do cativeiro e desde Ageu e Zacarias, quase 100 anos se passaram e nada aconteceu. O Messias ainda não veio e o povo está desanimado no culto, está fazendo o culto de qualquer jeito, está então entregando a Deus o seu culto, o seu serviço ao Senhor de qualquer maneira, tanto os sacerdotes como o povo. E então Malaquias escreve nessas perguntas retóricas em que é como se o povo dissesse, mas é o profeta que está falando, como se o povo estivesse dizendo. E essas perguntas então o próprio profeta faz e responde, mostrando que o povo é um povo hipócrita, um povo cínico, que está também querendo se safar ou se livrar, né, de coisas que eles não querem dizer, ou as suas atitudes estão dizendo uma coisa e eles na verdade não querem se revelar. Então essa hipocrisia no meio do povo diante do culto ao Senhor. E nós vemos então ele falar de 7 perguntas retóricas, e este texto do versículo 16 do capítulo 3 é a última pergunta, está num contexto da última pergunta que vai do versículo 13 até o seu final, até o capítulo 4, verso 6. Mas nós vamos ver aqui 2 grupos de pessoas que vai do verso 13 a 18. Esses 2 grupos de pessoas são os 2 grupos de pessoas que nós temos até hoje. Gente que realmente serve ao Senhor e com fidelidade, com piedade, com singeleza de coração, os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, mas outros que estão ali cumprindo tabela, que vão ao culto, mas que não encontram nada de prazeroso em servir a Deus, e estes grupos estão olhando, este outro grupo está mais preocupado em olhar para fora e ver que é inútil servir a Deus, não vale de nada, enquanto o outro grupo teme ao Senhor e, apesar de todas as circunstâncias, continuam servindo ao Senhor. O versos de 13 a 18
nos diz assim, olha como é nítido a divisão do texto, né? Dizendo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Então a sétima pergunta é essa, que temos falado contra ti? Versículo 14, vós dizeis, inútil é servir ao Senhor, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Que adiantou? É inútil servir a Deus. Eles não têm prazer, não se aproveitou em nada em guardar a lei de Deus desde a antiguidade. Que adiantou? Eles viram tantas coisas, ouviram tantas coisas e eles chegaram à conclusão de que era inútil. Por que eles chegaram a essa conclusão? Verso 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, dos versos de 13 a 15 está esse primeiro grupo. Esse grupo que tem falado contra Deus, que tem observado que não vale a pena servir ao Senhor, de que aquele cuidar de guardar os mandamentos, de decorar os preceitos do Senhor, como era um costume entre o povo de Deus fazer isso, guardar, assim como Deuteronômio 6 ensina, para eles isso era inútil, porque eles estavam comparando a vida deles e tudo o que estava acontecendo naquele momento, as profecias sobre a vinda do Messias estavam ali, mas o Messias não veio até agora, e eles estavam entendendo como é inútil e nada está prosperando. O povo estava ainda vivendo à mercê de um outro povo e estavam tristes e entendendo que servir a Deus era inútil. Mas eles estão comparando a vida deles exatamente com o outro povo. Eles estão olhando para fora e vendo que os soberbos estão prosperando, que eles são mais felizes, que dá tudo certo para eles e que eles tentam o Senhor e escapam. A ideia aqui é que eles fazem tudo e nada vai contra, nada acontece com eles. Então, para que servir ao Senhor se eles estão servindo e nada acontece? Então, aqui é aquela ideia da recompensa, né? Eu vou servir a Deus porque se eu servir ao Senhor, Deus vai fazer isso na minha vida. E Malaquias está mostrando que não é assim, não deveria ser assim. Interessante que tem um autor que diz exatamente sobre isto. O pastor Wiesber, ele diz, servimos a Deus pois é a coisa certa a se fazer, não porque somos recompensados por nosso serviço. Seremos recompensados, mas essa não é a nossa principal motivação. Por que você serve ao Senhor? Por que você vai no culto? Por que você adora a Deus? Por que você está inserido numa igreja? Por que você é membro de uma igreja? Qual é a motivação que te faz sair de casa para estar no culto, para adorar ao Senhor? Veja, eles estão colocando aqui, esse primeiro grupo está colocando aqui como algo inútil, algo sem valor. O que adiantou? Estou indo na igreja, estou servindo, estou guardando os mandamentos, estou andando de luto diante do Senhor. Para quê? Nada de mal, nada de bom acontece na minha vida. Aí ele olha para fora, ele vê os soberbos, ele vê as outras nações se dando bem. Ele vê os outros povos que não servem a Deus, mas que tudo vai bem. E então ele conclui de que é inútil esse primeiro grupo, de que é inútil servir ao Senhor. É inútil estar com o Senhor. Mas há um segundo grupo no meio deles. Nem todos estão pensando da mesma maneira. Nem todos estão entendendo que é inútil servir. E aí vem o segundo grupo, do versos de 16 a 18. Esse segundo grupo são aqueles que temem. O versículo nosso de hoje, então os que temiam ao Senhor
falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Eu vou deixar esse verso para o final para a gente falar dele, sobre 3 aspectos interessantes aqui que nós precisamos compreender. Mas verso 17 diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E verso 17 diz que esse grupo que teme ao Senhor, esse grupo que é diferente do primeiro grupo que entende que é inútil, esse grupo teme ao Senhor e para Deus eles são um tesouro particular. Que coisa preciosa! Eles são algo que especial para Deus, que eles estão em busca de Deus não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Eles estão à procura de Deus e eles servem ao Senhor não para receber alguma coisa de Deus, mas porque já receberam o próprio Deus. Eles têm a presença de Deus e Deus então olha para eles como um tesouro particular. Que coisa preciosa, que coisa linda esse texto, né? Ser considerado por Deus como um tesouro particular. Você já pensou nessa expressão para a sua vida? Você crente, você que serve ao Senhor porque ama o Senhor de todo o coração, independente das circunstâncias, e independente se Deus está abençoando a sua vida com bens materiais ou não, independente se Deus está te dando saúde ou não, independente se Deus está fazendo a sua vida ser próspera ou não, só vivendo pela fé e crendo no Senhor, assim como os apóstolos, como Paulo e como Cristo, que viveram sem ter muitas coisas, sem ter recursos. Lembra de Paulo em Filipenses 4? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E depois no verso 13 ele vai dizer ainda: tudo posso naquele que me fortalece, tendo tudo ou tendo nada. E esse povo é aqueles que são considerados por Deus como um tesouro particular. Que coisa linda! Mas também ele diz: naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Jesus conta uma parábola exatamente sobre isso em Lucas, falando sobre um homem que tinha 2 filhos e que disse a um para que ele fosse ao campo e fizesse o que ele estava mandando, e ele disse que ia fazer, mas não fez. E o outro filho disse que não ia fazer, mas depois arrependido foi e fez. E aí Jesus faz a pergunta: quem obedeceu a este homem? E aí as pessoas diziam: o segundo. Exatamente porque ele disse que não ia fazer, mas foi lá e fez, arrependido, foi lá e fez. E Jesus estava falando exatamente dos fariseus e dos publicanos, e publicanos e meretrizes que se desviaram do caminho do Senhor, mas depois se arrependeram e fizeram a obra do Senhor. Enquanto os fariseus estavam dizendo que serviam ao Senhor, mas não obedeciam ao Senhor com os seus corações. Jesus chega a dizer isso em Mateus 23, quando ele fala contra os fariseus, dizendo que eles falam, mas não fazem o que falam. Então, estes que servem ao Senhor, estes que temem ao Senhor, são considerados filhos, são considerados como um particular tesouro do Senhor. São estes, então, que o verso 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Veja, dentro do mesmo povo, eles veriam a diferença entre quem é justo e quem é perverso. E entre o que serve a Deus, como o verso 14 diz, alguns estavam considerando inútil servir ao Senhor, mas aqueles que servem a Deus e o que não serve. Entre o justo e o perverso, o que serve e o que não serve. Aqui é um paralelismo entre essas duas frases para dizer a mesma coisa. O justo é aquele que serve e o perverso é aquele que não serve.
Então, nós vemos aqui esses dois grupos de pessoas. E no verso 16, que é o verso nosso de hoje, há 3 considerações aqui que eu queria deixar para você neste momento. Versículo 16, ele diz sobre os que temem, que é o nosso verso aqui para a nossa devocional. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. A primeira disposição ou a primeira questão que eu queria trazer aqui é que aqueles que temem ao Senhor aconselham mutuamente, como a palavra de Deus diz em Colossenses, no capítulo 3, no verso de número 15, Colossenses 3, 15, diz assim, 16, 3,16 de Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e gratidão em vosso coração. Meu querido, aqueles que temem ao Senhor, eles falam uns aos outros, eles buscam temer ao Senhor e instruindo e aconselhando uns aos outros, falavam uns aos outros. Meu querido, você teme ao Senhor quando você olha para o seu irmão que está desanimado, que está quase desistindo da fé, mas você vai lá e instrui a vida dele, auxilia-o nas suas dificuldades, ajuda-o naquele momento de crise. E então aqueles que temem ao Senhor falam uns aos outros. A ideia da comunhão, a ideia de estarmos preocupados uns com os outros. E apesar desse desânimo que estava acontecendo no meio do povo, os que temem ao Senhor procuram mudar o pensamento do outro, procura trazê-los de volta. Como Tiago capítulo 5 vai também dizer que aqueles que ajudam aquele que está em pecado vai salvar a alma dele e vai perdoar uma multidão de pecados. Então, meu querido, vale a pena a comunhão. E vale a pena você, quando você olhar para o seu irmão que está desanimado, você não entrar na dele, mas pelo contrário, tentar convencê-lo de que é melhor temer ao Senhor apesar das circunstâncias. Segundo, algo interessante que acontece aqui nesse texto também, que é precioso para a nossa vida. Estes que temem ao Senhor, o texto diz: o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele. Calvino vai pensar nessas 3 palavras aqui, o quanto Deus está olhando para a nossa vida, o quanto Deus está olhando para aqueles que temem. Ele diz que o Senhor atentava, ou seja, o Senhor presta atenção na vida daqueles que temem, o Senhor ouvia, ou seja, tudo que a gente fala, seja em oração, seja em palavras, seja em pensamentos, o Senhor ouve, o Senhor vê todas as coisas e Ele percebe o nosso temor. Ele observa se é sincero, se é verdadeiro ou se estamos inseridos naqueles que acham que servir ao Senhor é inútil. Ele sabe qual é a disposição do nosso coração quando a gente vai ao culto. Ele sabe como nós nos portamos. Ele ouve, ele se atenta e ele ouve. Mas uma terceira questão aqui, nesse segundo ponto, é que o Senhor escreveu um livro, ele escreveu um memorial diante dele para estes que temem ao Senhor, estão escritos no seu livro. Interessante que Apocalipse fala disso, né, daqueles que estão inscritos nos livros, no livro. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo de número de 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, veja, no plural. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto,
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos e que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. As nossas obras estão sendo escritas. E o texto aqui de Malaquias diz que havia um memorial escrito diante dele, diante de Deus tem um memorial escrito. E o que está escrito ali? As nossas obras e o nosso nome estão escritos nesse livro. E o próprio Davi diz que o nome dele está escrito no livro de Deus, né? Todos os seus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, nós vemos aí este Deus que coloca diante de si um memorial, e esses que temem ao Senhor estão escritos no livro. No capítulo 21, ele volta a dizer sobre isso. No versículo 26 ele diz: e lhes trarão a glória e a honra das nações. Versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, estes são os que temem ao Senhor. Estes são aqueles que falam uns aos outros. Estes são aqueles que Deus atenta, ouve e que se escreveu sobre eles no livro da vida. E num memorial, em algo que vai ser lembrado. Quando ele fala aqui de memorial escrito, é que esse memorial vai ser lembrado, é um nome que não vai ser esquecido, mas vai ser lembrado. Meu querido, como isso é precioso e importante para nós, né? É uma palavra de alegria e esperança para aqueles que temem ao Senhor. E por último, não só eles falam uns aos outros, quem teme ao Senhor fala uns aos outros, aconselha uns aos outros, exorta uns aos outros. Estes que temem ao Senhor são observados, são ouvidos e é escrito sobre eles, mas também diz aqui o texto, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aqui uma técnica judaica, ou hebraica de escrever, as duas frases parecem dois grupos, para aqueles que temem, para aqueles que guardam, para aqueles que se lembram do nome de Deus, mas os dois têm, a gente chama isso de paralelismo, onde significa a mesma coisa. Aqueles que temem ao Senhor, então, são aqueles que lembram do seu nome, a importância do nome de Deus. Lembra do mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqueles que entendem a importância do nome de Deus são aqueles que temem ao Senhor e que não vão falar contra o Senhor. Do verso 13, eles não falam contra o Senhor, pelo contrário, eles se lembram do nome do Senhor. Eles são considerados filhos que servem, eles são considerados como justos e não como perversos. Eles são considerados como aqueles que servem a Deus de fato, em espírito e em verdade. Meu querido, nós precisamos ser estes. O memorial escrito vai ser escrito para os que temem, para os que lembram. Guarde isso. E como nós vimos em Apocalipse, o nome escrito no livro são o nome daqueles que são salvos. Quem não tem o seu nome escrito no livro, estes são aqueles que serviram o Senhor e que acharam que foi inútil. Então, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Que você esteja neste grupo dos que temem ao Senhor, independente das circunstâncias.
são aqueles que temem ao Senhor, não porque Deus está abençoando com uma prosperidade, com um bem, com algo material, com a saúde. Essas coisas todas são boas, são importantes para a vida, mas temer ao Senhor vai além dessas coisas. Temer ao Senhor apesar das circunstâncias. É como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, nós não somos guiados pelo que vemos, mas andamos por fé. E é a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos faz seguir em frente, apesar de todas as circunstâncias. Apesar do tempo estar passando. Cadê esse Deus que disse que ia vir e não vem? E aí a gente vai para o culto de qualquer jeito, a gente não pensa em Deus, a gente não teme ao Senhor. Então, desanimados, nós só fazemos isso por obrigação. Nós não servimos ao Senhor com alegria, como o Salmo 100 diz. E isso vai minando a nossa fé, vai atrapalhando a nossa vida. Então é triste quando um servo do Senhor faz seu trabalho sem qualquer entusiasmo, simplesmente executando tarefas porque são obrigações ou porque vai levar alguma vantagem. Não é assim que nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor porque tememos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor porque amamos o Senhor. E é este amor, este zelo, este prazer em servir ao Senhor que nos faz adorá-lo e cultuá-lo, e não pelo que Ele pode nos dar, não pelo que Ele pode realizar de benfeitorias em nossa vida, mas é por causa de quem Ele é e as coisas que Ele faz. Nós podemos servir a Deus de duas maneiras: servindo de maneira obrigatória e achar aquilo enfadonho, inútil, cansativo, olhando para fora e percebendo que os soberbos, aqueles que não servem ao Senhor, estão em melhores condições. Ou podemos servir ao Senhor, temer ao Senhor, lembrar do seu nome e fazer isso e falando uns aos outros, estimulando uns aos outros. Estes que temem ao Senhor, Deus está se atentando, ouvindo e escrevendo as suas obras no seu livro. Que Deus te abençoe e você se encontre nesse grupo que teme ao Senhor, neste grupo que foi considerado como um tesouro particular de Deus, neste grupo que foi chamado de filho que serve, neste grupo que foi chamado de justo, aqueles que servem a Deus e que honram o seu nome. Que Deus abençoe sua vida e que você esteja inserido neste grupo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor amado, ajuda-nos, ó Deus, a te servir como o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Senhor, que o nosso culto, que a nossa adoração seja realmente voltado os nossos olhos para Ti, independente das circunstâncias, independente das situações em que vivemos, independente, ó Deus, das recompensas que teremos. Senhor, ajuda-nos a te servir, ó Deus, pelo que Tu és. Ajuda-nos, ó Pai, a estar inserido neste grupo que fala uns aos outros porque teme ao Senhor, que aconselha mutuamente, que tem esse desejo de ter uma comunhão, ó Deus, verdadeira. Nós queremos ser esse grupo que o Senhor atenta, que o Senhor ouve e que o Senhor escreve as nossas obras no Teu livro, no Teu memorial. Senhor, nós queremos ser este grupo que teme ao Senhor e que lembra do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, nos abençoa e nos livra, ó Deus, do desânimo, do marasmo, de cair, ó Deus, nesse sentimento de que é inútil servir ao Senhor, porque estamos vendo lá fora, ó Pai, que outros estão se dando bem sem servir. Mas, Senhor, ajuda-nos a Te servir, ó Deus, pelo que o Senhor é, porque é a coisa certa a se fazer, e não porque o Senhor pode nos abençoar. Senhor amado, em nome de Cristo, ajuda-nos, pois diante do desânimo e diante do que os nossos olhos veem,
podemos ser tentados, ó Deus, a te servir de uma maneira errada, a te cultuar de uma maneira errada. Livra-nos, ó Deus, desta situação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Bom dia, Rosineide. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor esteja fortalecendo a sua fé para não cair nesse desânimo e entender que é inútil servir ao Senhor. Não é. É um prazer servir ao Senhor independente das circunstâncias. Deus te abençoe.